Fala pessoal, tudo certinho? Nessa videoaula nós vamos entender quais são os níveis de organização estudados na biologia. Pessoal, essa aula é muito importante para que você, meu caro estudante, consiga se situar em que parte da biologia você está. Seja quando estiver estudando lá na ecologia, ou quando estiver estudando a citologia, ou a bioquímica, ou a fisiologia, ou a histologia. Então ela é muito importante. Quando você entender esta relação, você vai começar a entender a biologia. Porque muitos estudantes, muitos alunos reclamam que biologia é uma matéria muito difícil, cheia de decoreba e tal. De fato, gurizada, a biologia não é tão fácil assim. Mas quando você começa a ligar os pontos, você começa a perceber e falar mais ou menos assim. Entendi. Então vamos lá. Pessoal, a menor porção que é estudado dentro da biologia é o átomo. Você sabe, lá na química, grande tabela periódica, você tem que entender cada um dos elementos químicos e tal. Você vai estudar isso com Paulo Valim. Você sabe que o átomo é a menor porção da matéria. Mas cuidado, a gente sabe que existem partículas menores que o átomo. Na biologia nós não estudamos coisas menores que o átomo. Começamos pelo átomo. E aqui eu coloquei dois exemplos. Te liga, temos o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Agora, quando estes átomos se unem, eles formam as moléculas. Agora, olha o exemplo aqui. Se dois átomos de hidrogênio se ligam, eles formam o gás hidrogênio, o gás mais leve que existe e ele é inflamável. Quando duas moléculas de oxigênio se juntam, formam o gás oxigênio, que a gente respira. E o gás oxigênio vai atuar lá na respiração celular, né? Ambos são importantíssimos para a combustão. Gás inflamável, essencial para a combustão. Agora, se você pegar estes átomos aqui, dá uma embaralhadinha, tira um dos oxigênios, fica o H2O. Horas, a gente usa a água para apagar fogo. Então você perceba aqui que a simples modificação estrutural ou de ligação entre esses átomos, você muda completamente a função da molécula. Você muda a molécula e esses átomos passam a se comportar diferente. Então, gente, tudo no mundo, sejam os organismos, nós, sejam as coisas que não têm vida, são formadas pelos átomos. E esses átomos se agrupam. E aí a gente sabe que existem milhões de moléculas, cada uma delas com as suas características. Agora vamos adiante. Quando as moléculas se unem, elas vêm formar, estamos falando de biologia, de seres vivos, elas vêm formar as células. Existem dois tipos de células básicas, né? As células eucarióticas, que, por exemplo, nós possuímos, as plantas possuem, os fungos possuem e os protozoários possuem. E também existem as células procarióticas, que as bactérias possuem, reino Monera. Agora, cuidado, em alguns exercícios e alguns livros pode vir entre a molécula e a célula a organela. Eu preferi não colocar a organela porque ela está dentro da célula eucariótica, então ela já está aqui. É muito importante você saber que existem seres vivos constituídos de apenas uma célula. Esses organismos unicelulares não possuem tecidos, nem órgãos, nem sistemas, obviamente. Mas vamos imaginar agora os organismos mais complexos, como nós. As células, então, elas vêm a se unir, vêm ficar juntinhas para conseguir desempenhar uma função que sozinhas elas não conseguiriam. Então, estas células formam os tecidos. Lembre-se, existem 4 tecidos básicos no nosso corpo: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos estudar isso mais adiante no nosso curso. Obviamente, cada um desses tecidos tem as suas subdivisões, mas na parte de histologia a gente volta a discutir isso. Ou seja, tecido, a ciência que estuda o tecido é a histologia. Na célula é a citologia. Agora você imagine que um tecido epitelial se junta com conjuntivo, com muscular, com nervoso, eles se juntam. Quando os tecidos se juntam, eles formam uma estrutura ainda mais complexa chamada de órgão. Eu coloquei aqui, por exemplo, o coração e o pulmão. O coração, portanto, é um órgão formado por diferentes tecidos. O coração, a gente nunca viu um coração caminhando aí, falando com o pâncreas, trocando uma ideia com o pulmão. Eles não têm vida, um órgão em si. Eles fazem parte de um organismo complexo.
Portanto, os órgãos se unem para formar os sistemas. Te liga, sistema circulatório é formado pelo coração, que é um órgão, por artérias, por veias, por capilares sanguíneos, ou seja, são vários órgãos se unindo para formar um sistema, no caso, o circulatório. Temos também respiratório, excretor, reprodutor, enfim, tudo isso, tanto os sistemas quanto os órgãos, nós vamos estudar na fisiologia. Na biologia, a fisiologia está emaranhada à anatomia. E você, meu querido estudante, se for aí, se teu sonho for a medicina, a enfermagem, a farmácia, a biologia, a biomedicina, ou seja, essas disciplinas que estudam o corpo humano, você vai estudar um livro muito interessante dos autores D'Angelo e Fatini, que é a anatomia do nosso corpo. E, gente, anatomia é decorar nome. Eu me lembro que nas provas lá o professor fala quais são os ossos formados pela cintura escapular. Tá caindo os dias aqui. Pela cintura escapular. São esses ossos aqui, a clavícula e a escápula. Quais são os elementos que formam tal estrutura do corpo? Então é decorar. Agora, enquanto que a anatomia você decora os órgãos e as estruturas dos órgãos, a fisiologia você estuda a relação funcional entre todos esses órgãos, a parte bioquímica. Na verdade, eu amo estudar fisiologia. Espero que vocês gostem também. Vamos lá. Os sistemas, então, eles se unem e agora formam os organismos complexos. Coloquei como exemplo aqui as plantas e os animais. Esses organismos são mais complexos do que uma célula. Uma célula, um organismo de uma célula, é aquela única célula desempenhando todas as funções vitais para ele. Agora nós não, temos cada um dos sistemas responsáveis por uma função. Nosso sistema circulatório carregando oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, excretas. Então, e aí tem a parte do respiratório que elimina esses gases, o excretor que elimina essas excretas também nitrogenadas que a gente tem que eliminar pela urina. O digestório que vai quebrar todas essas moléculas que a gente come para conseguir a absorção pelo intestino e vai. Gente, organismos mais complexos é muito importante falar. Às vezes na tua prova aí, principalmente numa segunda fase de uma federal para medicina, você escreve assim, ó, os organismos multicelulares são mais evoluídos do que os unicelulares. Isso é uma informação errada. Não se diz mais evoluído, se diz mais derivado. Mas óbvio, ao longo do curso vou explorar isso com vocês. Vamos adiante. Gurizada, importante tu saber que até aqui nós falamos sobre organismos, tudo que constitui o organismo. A partir daqui, nós entramos na ecologia. Ecologia também que despenca na nossa provinha do Enem. Então olha lá, a primeira parte da ecologia é a população. E o que é a população? São quando os organismos de mesma espécie se juntam num mesmo local na mesma época. Conceituando novamente, população é indivíduos da mesma espécie no mesmo local na mesma época. Por exemplo, se você mora num lugar quente aqui do nosso querido Brasil, possivelmente tenha mosquito na sua casa. A população de mosquito que você tem no verão de 2017, 2018 é diferente do que a população de mosquito que você terá daqui a 2, 3 anos. Porque por mais que estejam no mesmo local e seja a mesma espécie, não está no mesmo período. Então isso é muito importante que você saiba. Mas na natureza a gente sabe que não acontece apenas uma espécie vivendo num local num mesmo período. Existem várias espécies. E aí entra a comunidade. A comunidade são diversas populações no mesmo local e no mesmo período. Então cada corzinha daqui representa uma espécie diferente. Muito importante você saber. Agora, comunidade não considera também as interações com o meio ambiente, radiação, vento, pluviosidade, relevo. Quando nós levamos em conta o ambiente, nós estamos falando de ecossistema. Então vamos de novo. O ecossistema é o ambiente mais a comunidade. Comunidade você não leva em consideração sol, por exemplo, vento, pluviosidade. Ecossistema você tem que levar isso em consideração. Agora perceba uma coisa importante. Os ecossistemas, eles são muitos e variados.
Por exemplo, um ecossistema pode ser um oceano, pode ser um açude, pode ser uma poça d'água, pode ser a aguinha que acumula nas bromélias. Ali é um ecossistema. E é muito difícil a gente delimitar onde começa e onde terminam os ecossistemas. E são milhares de ecossistemas na Terra. Agora, se a gente juntar todos os ecossistemas que existem no nosso planeta Terra, nós temos a biosfera. Biosfera é esfera de vida. Todos os ecossistemas estão aqui. E aqui cabe uma reflexão muito importante. Quando a gente coloca algo fora, não tem fora. A gente coloca fora do nosso alcance. Levamos todos os lixos, todo o lixo para aterros, para incineradoras e lá a gente acha que se livrou dele. Não nos livramos. Por isso que é muito importante e por isso que a provinha do Enem vem cobrando muito ecologia. Porque se nós, pessoas do mundo, tivermos a consciência de preservar, de evitar que jogar lixo desnecessário, de consumir demais, nós estamos preservando a nossa biosfera, a nossa Terra. E assim nós vivemos num mundo melhor e mais agradável. Agora eu vou deixar para vocês aqui um pouquinho, né? Vocês olharem e fazerem as anotações necessárias. Então é isso aí, gurizada. Chegamos ao final desta videoaula. Espero que ela tenha sido importante para você, uma aula muito fundamental para que a gente possa agora prosseguir nos nossos estudos dentro da biologia. Fica aqui, gente, o meu abraço para vocês. O teu sucesso é a minha alegria, pode confiar. E se tiver qualquer dúvida, me procura. Um grande abraço e até a próxima aula.